Bom dia, pessoal. Aqui quem vos fala, Lúcio Carlos. Eu queria fazer um breve comentário a respeito de uma polêmica que está dando, de uma série, uma minissérie, um filme, eu não sei, não vi, nem quero ver, da Netflix, que está colocando Cleópatra, essa personagem histórica que viveu contemporânea de Júlio César, de Marco Antônio, no Império Romano, de Otávio Augusto. Ela que acabou virando a rainha do Egito com a ajuda do Império Romano, né? Uma rainha subserviente ao Império Romano, como na época de Jesus, os judeus eram subservientes, né? Os fariseus, os líderes religiosos de Israel eram subservientes a Roma. No caso, o imperador, governador Pôncio Pilatos, na época de Jesus, era quem comandava, era o romano que comandava aquela província, e os judeus podiam ficar lá, mas tinham que pagar impostos e obedecer ao governador de Roma. Então, naquela época era assim, a Cleópatra não era uma rainha independente, ela era subordinada ao Império Romano. Ela não podia fazer nada que o Império Romano proibisse, porque o Império Romano tinha o maior exército, mais poderoso, mais eficaz da época, né? A Cleópatra, ela era do Egito. Ela nasceu no Egito naquela época, da realeza. E na África, o pessoal com a pele escura mesmo vem do centro da África, chamado de África Negra, ou do sul da África, que é abaixo do deserto do Saara, ali no meio da, da África, umas partezinhas do norte e o sul. O Egito, que já está na divisa com o Oriente Médio, quase perto de Israel, Israel e tal, o pessoal tem a pigmentação da pele mais branca, mais clara. Por quê? Porque eles estão em volta do mar Mediterrâneo. É diferente dos africanos que estão no meio da África, que tem a pele escura para se proteger do sol forte. É tudo questão da evolução da natureza para se adaptar à condição local, né? Local, de clima, de caça, de alimentação, cada um tem uma característica. Você vê a diferença, por exemplo, de um africano para um japonês, que é mais baixinho, mais amarelo, com o olho puxado, é tudo diferente para se adaptar a cada região. Então, resumindo, o caso da Cleópatra, ela era uma pessoa clara, isso aí tem evidências históricas, pode entrar em qualquer negócio de história, que você vai ver que a Cleópatra era uma pessoa de pele clara, com bronzeada, porque era muito forte o sol lá no Egito. E ela acabou se suicidando quando o César, Júlio César, foi esfaqueado pelo Senado romano, os senadores de Roma. Começou uma divisão do império entre Otávio Augusto e Marco Antônio, que era o melhor general de Júlio César. Um ficou com a metade esquerda, outra da metade direita do Império Romano. E Marco Antônio botou sua capital, ficou lá no Egito, a sua capital. E aí se envolveu com a Cleópatra e ficaram tendo a sua relação, enquanto em Roma, na capital, ficava Otávio Augusto. E eles acabaram numa guerra civil, a Cleópatra, junto com Marco Antônio, numa batalha naval chamada de Ácio, Batalha de Ácio, A-C-C-I-O, você pode pesquisar para você ter um conhecimento e tudo. A marinha da Cleópatra e do Marco Antônio foi derrotada pela marinha de Otávio Augusto. E aí, sem exército e derrotados, eles dois se suicidaram dentro do palácio lá no Egito, e a Cleópatra se suicidou junto com Marco Antônio, e o império inteiro foi unificado nas mãos do primeiro imperador, que foi Otávio Augusto. Augusto César foi o primeiro imperador. Tá? Então essa é a história da Cleópatra, e a Cleópatra é uma pessoa de pele morena, bronzeada, e não uma negra, como se fosse do centro da África. Isso aí é fake, é lacração, e é uma coisa que ensina a história para vocês.
acaba desensinando a verdade para as pessoas. Eu estou fazendo aqui a minha parte, eu conheço história, gosto, estou fazendo aqui a minha parte de esclarecer. Tá ok? No mais, muito obrigado pela atenção. Se inscreva aqui em cima se você está vendo pelo Facebook no meu canal do YouTube. Você vai cair nele, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se está no Instagram aqui à direita, você entra no mesmo link, vai cair lá no YouTube, no meu canal, você se inscreva, etc. E se você está me vendo aqui pelo YouTube, é só curtir e virar inscrito, clicar como inscrito, que eu agradeço. Estou sempre postando vídeos de qualidade, de relevo e de importância. Tá bom? No mais, fica com Deus, um ótimo domingo.